Salve, salve galera, seja muito bem-vindo aqui. Vamos aqui fazer uma reação e um corte do debate do jogo aberto, comentando um pouquinho sobre o Flamengo, que agora vai com a cavalaria. O Flamengo não quer correr o risco aí e ir pro mata-mata aí do rebaixamento e ter mais jogos no calendário. Então o Flamengo vai ter estrear aí com André, vai trazer Pedro, vai trazer muitos jogadores aí que estão com o físico já melhor para esses jogos aí, que vai anteceder o Campeonato Carioca. Vamos ver aí a imprensa repercutindo tudo. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí. Convite. Pra ser bem honesta, o Gil Vicente não é uma referência em termos de goleiros, mas o André estava por lá. Ele mesmo demorou para acreditar no interesse do Boto e do Felipe Luiz, foi dito na matéria. Só que agora ele vem para disputar, ou pelo menos ficar ali na sombra do Rossi. É uma aposta do Flamengo e é uma aposta para você boa, Rona? Boa, baita de um goleiro. Mas eu fico pensando aqui, a gente até estava tricotando aqui, né? o Hugo, né, que estava lá no Flamengo, é impressionante o que fizeram, não deram essa moral toda, e também teve uma época difícil lá também, acho que de tentar... Ele era muito imaturo. Muito novo também, né? Mas a verdade é que eu não sabia que o Flamengo estava precisando de goleiro. O Rossi é um baita de um goleiro, mas é na base do Flamengo, sempre revelou também grandes goleiros, no caso o Hugo, que a gente estava comentando. Eu não sei se precisaria... que o Matheus Cunha saiu, né? Então, mas... na verdade, a cartada do Flamengo era no Brasão, né? Que não deu certo. Aí seria uma contratação violenta. E aí, aliás, contra o Guarani foi o destaque total do Santos. Não só. O ano passado, né? Se não fosse o Brasão, o Santos tinha caído. E pra ser goleiro do Santos, o cara tem que ser um fenômeno mesmo. Porque vai o time pra ir bola no gol, hein? Mas imagina o Brasão indo pro Flamengo tendo... um Rossi lá como titular. Então, imagina se ele ia ficar no banco ou não. A briga que seria, de repente, interna ali. Mas tem muito campeonato esse ano, Edu. Tem muita coisa. Mas goleiro não gosta de ficar mas o goleiro pode se machucar a qualquer momento. O futebol, ele apronta bastante. De repente, se você pede o Rossi, você tem que ter plena confiança que o André vai entrar e vai ser um goleiro do mesmo nível. O Flamengo tem que saber o que está fazendo. Agora, o Flamengo é lanterna por conta de jogar com o time sub-20, nem o Felipe Luiz vem comandando os jogos, as partidas, e na sequência, clássico com o Vasco, clássico com o Fluminense e depois o Sampaio Correia do Dracena. O planejamento do Flamengo era esse, Renata. É claro que não esperava passar por essa dificuldade, principalmente jogando o Campeonato Carioca com um time de juniores, jogadores que não estavam tendo tanta oportunidade da equipe principal. Agora, tem esses 3 jogos, são jogos importantes, até porque a gente sabe que o Campeonato Carioca, né, é um campeonato diferente daqui do Campeonato Paulista, mas voltando o time titular, voltando com esses jogadores... Mas você jogaria então com os titulares ou pelo menos uma mescla a partir do jogo contra o Vasco? Eu mesclaria, até porque tá para dar ritmo também um pouco. Só que eles ganharam bastante tempo, né, Renata? Eu acho que já treinaram 2 semanas. Então, para alguns jogadores, de repente, já tá num nível bom para jogar e até mesmo para ganhar ritmo. Agora, outros jogadores precisam mais de tempo. Então, eu mesclaria sim, principalmente no momento difícil que o Flamengo está passando no Campeonato Carioca. E Cicinho, se por um acaso ficar disputando para não cair, vai ter um quadrangular, tem mais jogos ainda no calendário, não seria uma boa opção para o Flamengo. É melhor resolver agora, enquanto é tempo. Mescla, manda uns jogadores mais experientes e tenta fazer os pontos necessários no Cariocão. Talvez o único planejamento que não deu certo do Flamengo foi essa questão de colocar esses meninos para jogar e analisar esses jogadores e falar, esse tem condições de estar no elenco principal, assim, assado. Porque esse era o planejamento e talvez isso tenha ido por água abaixo, porque o futebol apresentado pelos jogadores do Flamengo, assim, não teve nenhum que chamou muita atenção. Então isso é algo que o Flamengo provavelmente fala, olha, nós vamos ter que contratar além daquilo que esperávamos. Talvez essa tenha sido o resumo da história. Mas o Flamengo, acredito que já tem que ir com o time principal. Não dá para ficar flertando não, porque pode enfrentar dificuldade. Aquele dia que a bola não entra de jeito nenhum, e aí as coisas tendem a piorar. Mas se coloca o time titular... já para essa sofrência mas e também já bola não tem garantia que vai ganhar também não, né, Cicinho? Não tem garantia, mas a probabilidade é muito maior. Sim, mas só que ali é clássico, ali pode tudo acontecer. Por isso que não dá pra você ficar flertando, porque o rendimento dos jogadores que jogaram esses jogos foi bem abaixo daquilo que provavelmente o Felipe Luiz esperava. E no dia 17 de dezembro estava o Flamengo no outro lado do mundo, disputando, não é? O Intercontinental diante do PSG, indo para os pênaltis, e agora já está nessa loucura, a torcida pressionando para ter um clássico mais completo, um time mais forte. Seguinte, vamos para Minas. Gura acaba de voltar de férias. Ele mesmo, BAP, presidente do Flamengo. O cara voltou de férias e agora possivelmente as coisas vão andar pro lado do Flamengo e
de maneira respingada para outros clubes também do Brasil. Talvez não tenham boas notícias, porque o Flamengo pode ser que vá atrás de jogadores que atuam por aqui. Mas, ele voltando de férias, ele tem a missão de seguir na tentativa de contratação do Paquetá e vai ter a palavra final sobre algumas saídas do time do Flamengo. Que pé que está a questão do Flamengo nesse momento? Ele fez lá a proposta primeira para o West, o resto falou assim, não, ainda não, só que agora o Paquetá voltou, vai tomar pé da situação para ver em como a coisa vai andar. Está insistindo com o Paquetá, Arnaldo. Deve dar negócio, é possível que dê negócio, mas o West Ham, por enquanto, está querendo um pouquinho mais. E o West Ham ganhou no final de semana. E o West Ham ganhou no fim de semana, é verdade. Isso muda tudo de figura. Eu falava, né? Até o fechamento da janela europeia, janeiro, o West Ham teria mais 3 jogos na Premier League. Foi o primeiro. Ganhou fora de casa na última bola. Passou a sonhar. É o primeiro na zona de rebaixamento, mas tem reais possibilidades de sair dessa situação e o Paquetá seria muito importante nesse processo aí. Né? Então, é a negociação mais complexa pela situação do clube, pela importância do jogador para o clube. E aquilo, eu acho que as cifras seriam muito mais simples de serem resolvidas se o Flamengo topasse esperar, Paquetá, topasse esperar até o meio do ano, né? Até definição da Premier League. E aí eu tô aquilo, né, que a gente estava falamos no caso do Alisson e tal, o jogador também tem que em algum momento pensar no clube que o contratou e que o paga, né? Eu acho que daria para ter uma composição, eu não vejo essa urgência completa do Flamengo para os primeiros 6 meses, e entendo a urgência completa do West Ham no meio do campeonato, podendo cair depois de muito tempo na primeira divisão inglesa, né? Então é uma circunstância. O Flamengo está indo até o limite financeiro, uma quantia inimaginável, batendo todos os recordes aqui do futebol brasileiro. Mas, assim como aconteceu com o Palmeiras em relação a Andreas Pereira, dá toda a pinta que se topasse esperar até a próxima janela, ele conseguiria o jogador por uma quantia menor e sem ser esse cabo de guerra todo, né? Enfim, é uma situação que está em andamento. Claro que pegou mal para a torcida do West Ham, o Paquetá com dores nas costas, não estar disponível no jogo passado, mas eles contam com ele pelo menos até o meio do ano, até o final do campeonato inglês, né? É curioso também curiosa a volta do BAP, né, Tironi, porque o que se diz é que em relação ao futebol e as coisas do dia a dia, ele vai delegar. E o que está pingando aqui é quem vai jogar contra o Vasco amanhã e quem será o técnico amanhã. Lembrem vocês, depois do posse de bola, ou durante o posse de bola ontem, eu falei, olha, o Felipe Luiz vai ter que dar as caras. E pelo jeito, acho que ele vai ter que dar as caras aí, viu? No clássico de amanhã, vamos aguardar o treino de hoje. Mas antes de pensar no Paquetá e tudo mais, tem 1 ponto em 9 e o primeiro clássico da temporada, quarta-feira contra o Vasco. Exatamente, isso é tema da nossa enquete aqui, ó, que a pergunta é sobre esse jogo com o Flamengo. Além de enquete, estamos chegando nos 2.000 likes. Já chegamos nos 2.000 likes. Já chegamos. Aí, tá vendo? E a pergunta aqui na enquete é se o Flamengo deve colocar o time principal contra o Vasco no Carioca, sim ou não. Quem você acha que está ganhando, Danilo? Não, esquece o Carioca. 65% não esquece o Carioca, tá todo mundo na pegada do Juca. Deixa o Carioca e tal. E tem 35% que falou sim, não pode dar vexame. Essa é outra coisa que talvez o BAP vai ter que se envolver aí sobre o que deve fazer e o que não deve fazer. Tem reportagem aqui no UOL também falando sobre isso. Será que ele vai antecipar o time principal, o Flamengo, para encarar o Vasco? Lembrando que pela programação, o time principal encararia o Fluminense, que será o próximo jogo. Até pela regra do Campeonato Carioca, você não pode ficar jogando com sub-20 para sempre. Então, no próximo jogo já seria o time principal. Hoje, o Mauro César Pereira, no seu blog, conta na coluna dele que os resultados ruins fizeram o Flamengo debater essa possibilidade de jogadores do elenco principal já nesse jogo contra o Vasco amanhã, podendo mudar até o comando técnico, né? O Felipe Luiz, como disse o Arnaldo ontem,
assumindo o lugar do Bruno Pivetti, que é o técnico do Sub-20. Danilo, uma coisa como uma intervenção dele ali. Ele foi técnico do Sub-20 de muito sucesso, inclusive no Flamengo, né? Eu sou da tese que cair no estadual é vexame, muito ruim, não pode. Mas não tá nem aí pro Carioca, não quer jogar o estadual, tá priorizando, ok, beleza, pode priorizar, acho ótimo, pode até ser também, é bem provável, na verdade, que o Flamengo colha frutos em relação no aspecto físico para os seus jogadores, de ter melhorado essa temporada, essa pré-temporada para os seus atletas, mas tem um limite. E o limite é não cair no estadual. Cair no estadual é muito, muito feio. Ontem até a gente detalhou no post, né, sobre essa questão de você aumentar o seu calendário em 6 datas, porque você vai ter que jogar lá o Torneio da Morte. Você não é que você fica ali, não caiu, não classifica, não cai. Não, são 6 jogos ida e volta com os outros 3 times que vão ficar entre os piores do campeonato. Então é muito ruim, é péssimo. Sem contar, a chance de cair é bem pequena, mas caso isso aconteça, tem a questão do vexame, que a gente não pode tirar da reta, que é torcedor ser zoado, essas coisas, que isso faz muito parte do futebol, mas mais do que isso, o 2027 do Flamengo jogando uma Série B estadual seria pavoroso. Então não pode cair, não pode correr risco, na minha opinião, e tem que ver o que vai poder fazer nas 2 rodadas que restam aí, porque acho que contra o Vasco, você alterar um planejamento tão rápido é curto, né? O jogo é amanhã, a gente já tá na terça-feira, vamos ver. Mas cair não pode de jeito algum, Tirone, seria um negócio absurdo. Ó a rodada do Carioca aí na sua tela. Vai ter nesta quarta-feira Maricá e Bangu, 17 horas. Pense grande. Então é isso, galera. Chegamos mais no fim do vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Vimos aí, né, a imprensa falando um pouquinho, né, no jogo aberto, falando um pouquinho sobre o Flamengo, que vai com força máxima agora, né? Precisa ir com força máxima. Não acredito que seja a força máxima, mas seja a força mediana, vamos dizer assim, né? Porque o Flamengo precisa vencer esse jogo, pontuar, para não correr o risco, né, de ficar ali tentando não cair, ter mais jogos na temporada, ter que colocar jogadores para esses jogos. Isso é muito ruim. Então o Flamengo precisa vencer os próximos jogos, aí, pelo menos os próximos 2 jogos, ou ganhar esse, empatar o próximo e ganhar o último, que aí o Flamengo já fica livre de ser rebaixado, né? De correr o risco de jogar o jogo no rebaixamento. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, galera, vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.